Começar a falar sobre o clima no Brasil, é bom reforçar a necessidade de vocês terem assistido os primeiros vídeos sobre climatologia geral, principalmente climatologia 1, 2 e 3. Por quê? No climatologia geral 1, a gente fala sobre as características gerais da atmosfera e sobre os elementos do clima. Climatologia 2, sobre os fatores climáticos. E no climatologia 3, sobre os tipos de clima, classificação geral dos climas. Então, vocês tendo entendido muito bem essas três primeiras partes, nesse geral da climatologia, vai ser muito mais fácil agora entender climas no Brasil. Por quê? Porque a gente vai pegar aquele entendimento geral sobre o clima e trazer para a realidade brasileira, trazer para a realidade aqui no Brasil. Pois bem, vejam só. A gente entendeu que o clima é a característica geral da atmosfera de uma região. Característica geral da atmosfera de uma região. Para determinar o clima, a gente já viu que foi estudado mais de 30 anos aquela região para determinar o seu tipo climático. Beleza. O que é formado o clima? O que é que compõe o clima? O clima é composto pelos seus elementos. Quais são os elementos? Aqueles três que a gente já estudou: temperatura, umidade e pressão. Qualquer lugar que a gente for, o clima é composto por três elementos: temperatura, umidade e pressão. E por que existem climas diferentes? Porque os elementos se apresentam em configurações, em quantidades diferentes. Então, se a gente vai na Antártida e a gente vê o clima frio, ou a gente vai no deserto do Saara e vê um clima seco, por exemplo, a gente está percebendo ali elementos climáticos que se apresentam em configurações diferentes. O que é que faz com que esses elementos se modifiquem? Aqueles fatores climáticos que a gente já estudou: a altitude, a latitude, a maritimidade e assim por diante. Beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Falar um pouco sobre os fatores climáticos para que para a gente entender os fatores climáticos no Brasil, para a gente ver como esses fatores climáticos interferem nos climas do Brasil, para depois a gente entender e falar um pouco sobre os climas no Brasil exatamente. Beleza? Então veja, climas no Brasil. Devido à posição predominante entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ou seja, o Brasil está numa zona intertropical, ou como chamam na zona equatorial. O Brasil é marcado por climas quentes e úmidos, na sua grande maioria, exceto a região sul, que apresenta temperaturas térmicas, médias térmicas mais reduzidas. E, a depender da região e da altitude, lá na região sul, nós podemos até ter a presença de neve. Então, na grande, no geral, a maior parte do Brasil é formado por climas quentes e úmidos. Bom, o primeiro fator que a gente vai estudar é a latitude. Lembram? A latitude e a posição geográfica, o lugar específico que aquela região está estabelecida. A latitude ela vai de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. É a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. A gente estudou isso lá, lá nos vídeos anteriores, nas aulas presenciais, na verdade, falando sobre cartografia. Bom, então a latitude eu posso entender assim, como a posição geográfica. Onde no globo, em qual região, em qual área a gente está localizado. Então, o Brasil, a gente já sabe que ele está localizado na região entre a linha do Equador, basicamente, né? Entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, nós temos uma variação média aí de 40 graus de latitude. Então, o clima brasileiro ele é diretamente afetado por esse fator climático. É essa distância na vertical, a distância latitudinal. E aqui na nossa imagem, a gente vê um exemplo de duas cidades que estão em latitudes diferentes, um tanto quanto afastada uma das outras, dentro do Brasil, é bem evidente, e a gente percebe a variação de temperatura. Por exemplo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele está na latitude 30 graus sul, mais ou menos aí, está dando 30 graus e 1 minuto sul.
Qual a temperatura média anual de Porto Alegre? 19,5 graus Celsius. Ponto. Belém do Pará está no 1 grau sul, basicamente, 1 grau sul. Qual a temperatura média de Belém do Pará? 26,8 graus. Vejam que há uma grande diferença da temperatura e porque há uma grande diferença da posição geográfica. Lembre-se, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quentes serão os climas. Então, ao ponto que eu vou me afastando da linha do Equador, ou seja, eu vou aumentando a minha latitude, a tendência é que as temperaturas térmicas anuais sem ar diminuir. Então, por isso que Belém do Pará, que está bem próximo à linha do Equador, está fazendo 26,8 graus a média anual, enquanto Porto Alegre está a 30 graus, ou seja, já está a uma certa distância da linha do Equador, está fazendo 19,5 graus Celsius. Então, essa distância das terras no Brasil também é um fator influente para a mudança do clima. Então, percebam que fora do Brasil, por exemplo, nós temos latitudes de 40, 50, 70, 80, que chega até 90. Então, quanto maior for a latitude, menor a temperatura. Então vejam que dentro do próprio Brasil existe uma grande variação, uma média variação aí de latitude que faz com que haja temperaturas diferentes em cidades diferentes. Então isso é um fator, o fator latitude, que no Brasil ele é um fator determinante para a mudança dos elementos climáticos. Vejam que aí facilmente a temperatura, como é um elemento climático, a gente observa que ela está modificada pelas diferentes latitudes. Outro fator climático é a altitude e o relevo. Lembrem, altitude, quanto mais alto for, menor é a temperatura. E de que maneira o relevo é um fator climático que interfere nessa dinâmica climática aí? Imagine que um grande relevo, ele impede a passagem das nuvens carregadas de água. O que acontece? Para a nuvem passar para o outro lado da montanha ou de uma serra, ela precisa diminuir a sua quantidade, ou seja, ela tem que chover até conseguir passar. E ao passar, ela vai passar com menor quantidade de água. Então, logo, o lado anterior da serra é úmido e o lado posterior é seco. Mas veja, o relevo brasileiro, em sua maior parte, não apresenta grandes elevações. Então, a variação climática existe no Brasil por causa da altitude, existe, mas ela é bem simples, ela ela não é tão forte, ela não é tão influente quanto, por exemplo, a latitude. Porém, existe sim essa influência. Claro, não é como a Cordilheira dos Andes, não é como o Himalaia e outras áreas bem mais elevadas, tá? Porque a média de altitude no Brasil é bem mais baixa do que essas regiões. E aí, para dar um exemplo, eu trouxe essa imagem aí. A cidade de Paranaguá, tá? Ela fica a 5 metros de altitude. Ó, é lá no Paraná, tá? Tecnicamente a latitude, tá? Mas o fator que a gente vai olhar aqui não é a latitude, o fator que a gente vai olhar aqui é a altitude. Vejam, Paranaguá, 5 metros de altitude. Qual a temperatura média anual? 21,1 graus Celsius. Beleza? Curitiba, também no mesmo estado, só que agora em uma altitude de 945 metros. O que é que acontece com a temperatura? Ela cai. Ó, a média de Paranaguá, 5 metros de altitude, é de 21,1 graus Celsius. A média de Curitiba é de 945 a média de Curitiba de 945 metros, altitude, a média de temperatura é 16,5 graus Celsius. Então vejam que a altitude é um fator climático que interfere sim no clima aqui no Brasil, mas ele é bem simples em pequenas áreas, porque a maior parte do relevo brasileiro não tem tanta altitude assim para influenciar no clima. E no relevo, professor, tem alguma região que a gente vê que impede as passagens de massa de geado e chuva? Sim, nós temos algumas regiões serranas aí, mas eu trago como principal o Planalto da Borborema, que é um divisor de águas aí, que é um relevo que a gente pode colocar como considerável, que impede a passagem de algumas
de uma certa quantidade de água. Claro, não se compara a esses relevos por aí afora, de grandes altitudes, etc. Mas no Brasil existem esses dois fatores climáticos, mas bem mais simples e menos influenciadores. Outro fator climático que a gente observa aqui no Brasil é a maritimidade e a continentalidade. A gente já estudou que maritimidade e continentalidade são fatores climáticos que alteram, interferem em duas questões. Uma questão de umidade e uma questão de temperatura. Na questão de umidade, ela basicamente interfere pela sua presença ou distância do oceano. A maritimidade são as cidades próximas ao oceano e a continentalidade longe do oceano. Na maritimidade, muita umidade por causa da proximidade do oceano. Na continentalidade, a gente tem uma distância maior em relação ao oceano, então nós temos uma umidade menor. Bom, outra questão que a maritimidade e a continentalidade vão influenciar é na temperatura, naquilo que nós chamamos de amplitude térmica anual. Ou seja, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Quando a gente estuda lá, ou quando a gente vê no jornal, a previsão do tempo, fala assim, Sergipe, a previsão de máxima de 28 e mínima de 23, vamos colocar. Então a gente percebe que há uma diferença entre a máxima e a mínima pequena, de 5 graus. Então a amplitude térmica é isso, é a diferença entre a máxima e a mínima, sabe? Então como é que a maritimidade e a continentalidade influencia? Quanto mais distante do oceano, ou seja, onde acontece a maritimidade, a amplitude térmica ela é maior. Então, maritimidade e continentalidade, eles influenciam na quantidade de umidade e na amplitude térmica. Vamos ver aí. Ilhéus, que é uma cidade litorânea, então está 0 km distante do oceano, a amplitude térmica anual em Ilhéus é de 6,3 graus Celsius. Beleza. É uma amplitude pequena. Já em Cuiabá, que está a 1.800 quilômetros de distância no oceano, está lá no centro do nosso país, ali, né? A amplitude térmica já é maior, 11,6 graus Celsius. Por que há essa diferença de amplitude térmica entre Ilhéus e Cuiabá? Especificamente porque Ilhéus está sofrendo com a maritimidade. E a maritimidade oferta maior umidade e menor amplitude térmica. Já Cuiabá está sofrendo com a continentalidade. E a continentalidade ele vai afetar com menor umidade e maior amplitude térmica. Um outro fator climático que influencia também o clima no Brasil é o solo, que a gente já viu lá, que é a questão da vegetação e etc. Então, a cobertura do solo ela pode influenciar diretamente as condições de umidade, temperatura e pressão de um lugar. Se a gente for observar nos grandes centros urbanos, onde nós temos uma baixa presença de vegetação, por causa daquele processo de urbanização, de crescimento das cidades. As cidades foram crescendo, a gente ia e foi desmatando para dar origem, né, dar espaço a essas cidades. Então, é comum nos grandes centros não termos grandes quantidades de vegetação. E também a diminuição dos corpos hídricos, né, de riachos, rios e etc. O que é que isso faz? Altera a temperatura. Por quê? Porque a cobertura vegetal ela consegue umificar o ar em determinadas regiões, depender também da sua quantidade. Então, quando a gente retira essa cobertura, modifica essa cobertura do solo, por exemplo, desmatando, etc., a gente também acaba influenciando nas temperaturas daquele local. Mas essas influências são pequenas e regionais, a não ser que sejam grandes áreas. E a gente vai estudar nos próximos capítulos uma questão chamada de ilha do calor, que vai ficar bem mais claro como é que essa cobertura do solo pode influenciar na questão climática. E outro fator climático, e esse dentro do Brasil é um dos principais, principalmente no que se refere à influência da chuva, são as massas de ar. O que são massas de ar? São porções de ar, tá? São bolsões ou porções de ar que circulam pela atmosfera.
e elas têm caminhos definidos sempre. Sempre são os mesmos. E elas circulam pela atmosfera carregando características de onde elas se originam. Então, as massas de ar, ela sempre vai ter uma característica de temperatura e uma característica de umidade. De temperatura, ou ela vai ser quente, ou ela vai ser fria. E de umidade, ou ela vai ser úmida, ou ela vai ser seca. Então, a massa de ar específica, ela se origina em um lugar. O lugar de onde ela se origina, ela vai levar daquele lugar as características de temperatura e umidade. E por onde essa massa de ar vai passando, ela vai levando e dando essas características que ela tem para aquele lugar. Então, ela vai influenciar, né, naqueles lugares que elas passarem, com as características que elas têm de onde elas se originam. E aí, como é que a gente sabe as massas de ar no Brasil? E, melhor, como é que a gente sabe cada característica da massa de ar no Brasil? E aí, para muitos, é mais um assunto, memorização, decoração. Não, pessoal. Veja como é simples a nomenclatura. A partir do nome da massa de ar, eu consigo determinar se ela é quente e fria, quente ou fria, úmida ou seca. Vamos ver como. Olha o primeiro exemplo. A massa tropical atlântica. Se ela é tropical, que ela é formada nos trópicos, ali entre os trópicos, ela é o quê? Qual a característica dela de temperatura? Ela é quente. Vejam aí. Se ela é atlântica, é porque ela se forma no oceano. E se ela se forma no oceano, qual é a característica de umidade dela? Úmida. Então, a massa tropical atlântica é uma massa de ar que atua no Brasil, trazendo temperaturas altas e umidade. Veja como é simples. Vamos ver a outra. Massa tropical continental. Se ela é tropical, qual é a característica dela? Quente. Muito bem. E se ela é continental, qual é a característica dela? Seca. Então, a massa tropical continental é uma massa quente e seca. Quente porque surgiu nos trópicos. E seca porque ela começa dentro do continente. Beleza. Massa polar atlântica. Vamos lá. Se ela é polar, qual é a característica de temperatura dela? Fria. Muito bem. E se ela é atlântica, ela é o quê? Úmida. Então, a massa polar atlântica, ela é fria e úmida, porque ela começa na região polar, ali na Antártida, e especificamente ali próximo ao oceano. Beleza? Então, ela tem essa característica. Aí vejam que está escrito assim, exceção MEC, a massa equatorial continental. Por que exceção? Vejam, se ela é equatorial, ela é quente. Ótimo. E se ela é continental, ela é seca. Muito bem. Até aí tudo bem. Mas lembre, é uma exceção. Por que uma exceção? Porque a massa equatorial continental, ela é a única que, ao invés de ser seca, por ser continental, ela é úmida. Então, a massa equatorial continental é a única exceção que é quente e úmida. Professor, por que essa bendita é a mais bonita de todas? Porque que começa no continente e ela é úmida? Não, não é que ela é a mais bonita de todas, mas a região que ela se forma é a região da floresta amazônica. E a floresta amazônica oferta para a atmosfera, naquele processo chamado de evapotranspiração, trilhões de metros cúbicos de água. Logo, essa massa de ar, por mais que comece no continente, ele começa em cima de uma região úmida, que é a floresta amazônica, e por isso essa massa ela é quente e úmida e não quente seca. Beleza? Tudo bem até aí? Então, eu trouxe esse recorte. Tá aí, ó, toda a característica que a gente colocou da massa de ar. Por exemplo, massa equatorial continental, essa que a gente viu aí, quente e úmida, tem origem na região ocidental da Amazônia, além de ser a maior atuação no Brasil, abrange outras áreas do país, etc. Então, essa tabela vocês têm no material de vocês, onde vocês vão ver aí, ó, cada característica de cada massa de ar. Melhor do que a gente memorizar essas aí, essas características, etc., a gente entender como é que a gente encontra elas a partir da nomenclatura. E essas massas de ar, elas atuam
em uma intensidade de uma forma no inverno e de outra intensidade de outra forma no verão. E aí eu trago duas características para vocês, duas imagens para vocês possam comparar. Vejam que a massa tropical atlântica, por exemplo, no inverno, ela tem uma abrangência no sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Já durante o verão, essa massa tropical atlântica, ela tem a sua atuação reduzida. Já a MEC, Massa Equatorial Continental, no inverno, ela atua basicamente ali no Amazonas, no Acre, e no verão ela tem uma abrangência para o restante do país, praticamente todo. Então vejo que as massas de ar, elas atuam no inverno e no verão em determinadas situações. E essa combinação de massa de ar que atua em determinada região no inverno, no verão, e esses encontros de massa de ar é quem vai determinar, por exemplo, os períodos de chuva e de seca em determinadas áreas. Ah, os períodos de chuva e de seca em determinadas áreas. Tranquilos? Fica claro para a gente? Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. A gente aqui em Sergipe, a gente tem o nosso inverno, um inverno mais chuvoso. Por quê? Porque se vocês compararem aqui, ó, a massa tropical atlântica, ela se junta com a massa polar atlântica. E essa combinação de MTA e MPA faz com que tenha chuva no nosso litoral durante o inverno, diferente de outras partes aí que a chuva vai ser no verão. E aí, quando é que chove? No inverno, quando é que chove no verão? Isso a gente vai estudar na próxima aula, quando falarmos sobre os tipos de clima no Brasil. Mas eu já adiantei uma coisinha para vocês aí. O clima aqui no nosso estado, no estado de Sergipe, é um clima que chove no inverno. Eu já matei a charada, porque a massa tropical atlântica combina com a massa polar atlântica. Professor, e como é que se dá essa combinação? O que é que uma dá que a outra dá que faz chover? Aí, na próxima aula, quando a gente falar sobre os tipos de clima no Brasil. Tranquilos? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Anotem as dúvidas, tá? Deixe comentário lá no vídeo e anote as dúvidas para que nas aulas online a gente possa tirar e discutir um pouco sobre os climas no Brasil, tá bom? Um grande abraço e saudações geográficas.